93 a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Abadia de Telemann, Het Hero. Fazia um tempo que eu não gravava vídeo porque a vida anda corrida, né? E a vida é para ser vivida longe e fora das redes sociais e do computador. Mas eu vim fazer esse vídeo que eu deveria ter feito há um bom tempo, mediante a quantidade de perguntas que a gente tem, que a gente recebe, né? Via Facebook, via e-mail, sobre a Santa Ordem da AA, né? Então, esse vídeo vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre aquela famosa pergunta: como eu faço para entrar na AA? Como eu devo proceder? Eu canso de receber e-mails falando assim: olha, eu mandei um e-mail lá para a AA brasileira, hein? E não recebi resposta. Olha, gente, não existe uma AA central. Não existe uma única linhagem da Santa Ordem, né? A Santa Ordem ela se manifesta por ramificações de linhagens, né? Todas essas linhagens, né, que é o que? A ligação dos seus instrutores deve remeter ao nosso fundador, né, que é o mestre Therion. Dali para frente, né, tudo vai passando nessas ramificações. Mas como isso aconteceu? Olha, isso aconteceu após a morte de Karl Germer em português, ou, né, Frater Saturnus. Quando ele fez ele realizou a grande festa dele, ele não apontou, né, de forma clara nenhum, digamos assim, herdeiro, embora ele tenha e tivesse estudantes, né, e tinha já, quando ele faleceu, tinha o Zelator, que era o Marcelo Ramos Mota, né? Mas essa é uma outra história. Existem outras linhagens também que se ligam a Crowley por outras pessoas, né? Regardi, enfim. Tem a do McMurtry também. Né? Tudo isso é válido, isso é circunstancial, é ponto de vista. Porque, no meu entendimento, significa o seguinte: a herança é importante, mas o trabalho é mais. Se tem trabalho, tá legal. Porque só a herança, né, ela não quer dizer muita coisa, né, visto que a AA é uma ordem do novo Eon. Então essa coisa de papel, de títulos e graus, então isso não existe. É uma ordem puramente espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ela não está manifestada burocraticamente aqui no plano de ACA, né? No plano de discos, no plano físico, não que vocês quiserem dar. Não existe um CNPJ, não existe uma sede central, não existe encontro de membros da AA, né? Até porque o modus operandi dela é a instrução do instrutor para o instruído, né? E tudo em cima de práticas, tudo em cima de treinamento, né? Ela não é uma ordem de instrução no sentido professoral da palavra. Eu quero entrar na A para aprender a fazer um bom ritual menor do pentagrama. Você pode até aprender pela prática, mas não vai ser teoricamente que você vai aprender nada nesse sentido na astroagenda. Então, vamos pelo começo. Quero entrar. Então a gente já sabe que não existe uma A central, né? Não existe... mas tem os sites. Sim, mas são sites de linhagens, né? Na comunidade do Facebook, Astro Argento Brasil, a gente tem um post fixo, e nesse post a gente tem a lista das linhagens operando no Brasil, né? Mas e se eu quiser me ligar para alguma linhagem lá por fora? Boa sorte, né?
O que a gente faz, aquilo ali, é simplesmente organizar e mostrar quais são as linhagens que estão operando no Brasil e que desejaram ter um nome ali, né? Porque quando eu organizei aquilo, eu escrevi para neófitos que eu conheço, perguntando. De alguns, eu mesmo não obtive resposta. Também não tive meu e-mail respondido. A Santa Ordem não cobra mensalidade nenhuma. Não tem templo físico, para que eu vou cobrar mensalidade? Né? Então, as pessoas elas usam o pouco tempo que elas têm, né? Os neófitos, no caso, né? O pouco tempo que eles têm, fora da vida pessoal, da vida, né, profissional, para se doar a esse serviço de receber os outros, de instruir. Né? Então é comum, é normal que as respostas demorem, salvo caso a caso. Né? Porque ninguém trabalha disso, ninguém vive de AA. Todo mundo tem as suas profissões. Né? Então chega a ser até uma questão é aquele momento em que a pessoa ela se predispôs a resolver aquilo, ela não tem obrigação. Não existe isso de obrigação. Né? Outra coisa muito importante, a AA não é sectarista. Né? A lei é faz o que tu queres. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Então não existe sectarismos. Né? Se algum membro tem, é um problema dele. Né? A AA não vende o seu peixe. Não precisa. Né? Para que eu vou empunhar uma bandeira, uma lança e vou brigar contra o que cada um pensa de Telema, de AA? Não. Tá tudo certo, eu estou feliz com o que eu penso, com o que eu vivo. Né? E desejo o melhor para vocês. De verdade. Então você lá viu aquela listagem, entre em contato com algumas delas, mande e-mail, faça todas as suas perguntas, tire todas as suas dúvidas, porque o neófito está ali para tirar essas dúvidas. Né? Então você vai se inscrever e vai se tornar um estudante dos mistérios. Né? Bom, o que é esse grau? Esse grau, a pessoa já faz parte da ordem? Não, ela não faz. Ela mostrou que está interessada, né? Então ela recebe uma lista de livros, né? Alguns livros clássicos de magia, outros livros do Crowley, para que ela possa adquirir um conhecimento, né, cultural mesmo daquilo, para que ela possa depois falar a mesma linguagem do seu instrutor. Né? Já falei, não é uma ordem de instrução. Então o instrutor vai chegar para você e falar, não, vamos trabalhar, vou dar um exemplo, o ritual menor do pentagrama. Como é que eu faço isso? Né? Então, um mínimo de instrução você vai ter. Né? Essa lista, ela é encontrada, a lista original é encontrada no Equinox. Tá? Você encontra ela facilmente no Google também hoje em dia. O seu instrutor, se ele quiser, ele pode acrescentar livros ali para você, tá? Aquilo não é uma lista fechada. Nos anos 60, era muito difícil chegar a qualquer obra do Crowley aqui no Brasil. O que o Marcelo Mota fez? Ele criou uma outra lista, né? Dentro do conhecimento dele, né? De livros que eram fáceis de encontrar no Brasil, e você fazia uma leitura daquilo e dava uma concatenada com a coisa que o Crowley pensava. Funciona? Funcionou? Foi o jeito que ele deu, né? A gente tem que dar um jeito, não dá para ficar chorando. A maioria desses livros você encontra hoje facilmente. Né? Uma dica que eu dou para o estudante se você não domina a língua inglesa, estude inglês. Mesmo que basicamente, porque você vai ter a oportunidade de ler os textos em original. Né? Passado esse período de estudante, quanto dura esse tempo? Depende. Né? Ele dura, um mínimo de 3 meses. Só que eu acho que ninguém consegue ler 10 livros em 3 meses. Né? 15 livros em 3 meses. Aí depende de linhagem para linhagem. Né?
O mundo hoje é diferente. Então depende do tempo de você se sentir pronto para passar por um exame do probacionato, né? Virar o probacionista. Esse tempo é seu, é pessoal. Ah, então quer dizer que a maioria desses livros aqui eu já li. Vou pegar os livros do Crowley, né? Dar uma estudada nisso. Aí vai cair o teste de probacionato, né? Vai cair o teste. Então, pô, é só fazer o teste que eu já entro. Depende também, né? É uma ordem do novo Aeon. Então, na minha linhagem, teste e reprova, né? Como disse o Marcelo Mota, na música com Raul Seixas, tente outra vez, né? Porque não tem para que ter essa ânsia. Afinal, né, a gente trabalha sempre livres da ânsia de resultado, né? Para poder alcançar a via perfeita. Então, uma vez que você esteja se sentindo confiante, tenha estudado, você vai solicitar o teste. Ah, esse teste é aquele que está no Google de 1913. Olha, gente, estamos em 2019, hein? Os meus testes com certeza não eram aqueles de 1913 que você encontra, né? Enfim, uma vez você tenha respondido o seu teste, tenha alcançado aí um grau de resposta satisfatório, né? Aí o seu neófito vai marcar com você o juramento, né, do probacionista e a recepção ao grau. A recepção é quando ele vai delinear com você certas características do grau. Muita coisa está descrita no Liber 185 e outras coisas são passadas de boca para o ouvido, porque essa é a diferença de uma linhagem, né? Você pode me perguntar, por que eu não posso fazer isso sozinho, então? Só via Google, via fóruns na internet, via Facebook? Pode, você pode, né? Só que a questão da linhagem, você vai ter toda uma história pregressa desses antigos instrutores, né? História que eu digo de conhecimento mesmo, que foi passado. Então, onde um errou, o outro acertou. E vice-versa, de maneiras que quando a gente cai nas dificuldades, a gente tem um rol de histórias, ou uma tradição de histórias que a gente pode passar para te ajudar naquele determinado grau, né? Às vezes também acontece de você ter experiências místicas e as pessoas, é muito comum a pessoa ter uma experiência num determinado grau e acha que encontrou o SAG, né? Quando na verdade ela teve só uma mínima experiência, né? Que tem até a ver com o grau que ela estava, mas está ainda trabalhos bem inferiores ao trabalho, que eu gosto de chamar grau de trabalho. Está ainda trabalhos bem aquém daquele trabalho de se encontrar com o SAG, que é o objetivo central da ordem. Aí você está no seu momento, no seu período de probacionista, né? O período de probacionista é justamente provar-se, é a provação, né? Não é demérito nenhum você sair nesse momento, ou não conseguir fazer parte, ou achar tudo isso um saco. Não é demérito nenhum. Telemann é muito abrangente, né? A Santa Ordem da AA não é o único caminho, tá? Não é o único caminho. Como eu disse lá no começo, não somos sectaristas, né? Não tem para quê. Não faz parte. Então, nesse período do probacionismo, você vai se provar pelas práticas. As práticas que são conversadas com o seu instrutor, as práticas contidas no currículo, né? Práticas mágicas, né? Então, você vai estar aí envolto, né, sobre esse aspecto de uma nova natureza que se torna evidente para você, né? Uma nova natureza sua, né? Deixar bem claro isso. E você é jogado nesse oceano, né, da sua própria natureza, como se tivesse uma jangada,
né? Sem vela ainda. Essa vela que você vai ter que construir, né? Você vai ter que usar de muita percepção, né? De foco, né? Acima de tudo, de persistência, para que você, com essa construção que você faça sobre si mesmo, né? Obtenha os poderes, né? Do seu próprio ser. Porque não há Deus senão o homem. Não há pecado e não há graça. A lei é faz o que tu queres. Então, o probacionista ele começa a se provar se ele é capaz e possível de exercer e de executar a sua grande obra. Como? O primeiro passo. Né? O primeiro passo rumo à vontade, à sua verdadeira vontade, à sua fonte de aspiração, enfim, ao seu caminhar. Né? Então, fica aqui essa minha explanação para vocês. Quem tiver alguma dúvida a respeito, comenta nos comentários aqui no YouTube, Facebook, né? Se inscrevam, por favor, quem gostou do nosso canal. E mais para frente, mais vídeos virão, quem sabe. Força e fogo são de nós.